Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal de Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula vai ser sobre o ciclo sono-vigília, onde nessa primeira parte eu vou trabalhar sobre o relógio biológico, ou melhor dizendo, os relógios biológicos do nosso corpo. Essa aula de ciclo sono-vigília, eu dividi ela em 4 partes. Então, a primeira parte nós vamos falar sobre os ritmos biológicos, o que são, quais são e como que ocorrem esses relógios biológicos no nosso organismo. A parte 2 eu vou falar sobre o ciclo do sono. Então, quais os sonos que existem no corpo humano, qual a diferença entre o sono REM e o sono não REM, quais as fases do sono não REM, e vou também falar um pouco sobre a parte dos sonhos, ok? Na parte 3 eu vou falar sobre a regulação do sono. Então, como que esse nosso sono ele pode ser regulado no nosso organismo. E depois a parte 4, que nós vamos falar especificamente sobre as estruturas anatômicas que estão relacionadas aí diretamente com essa parte do ciclo sono e vigília. Tudo bem? Então, iniciando essa nossa primeira parte, que vamos falar sobre os relógios biológicos, o importante, a primeira coisa que nós temos que entender é o que são relógios biológicos, o que são ritmos biológicos, Então, esses relógios biológicos do nosso organismo, eles, na verdade, correspondem ao quê? Referem-se a flutuações que ocorrem no nosso organismo, e essas flutuações nós podemos entender que são tanto fisiológicas, funcionais no nosso organismo, como também as emocionais, comportamentais, neurais do nosso organismo. E que ocorrem em um período de aproximadamente um dia. Isso quando nós falamos em ritmo circadiano. Então, circa é aproximadamente cerca, e diem, um dia. Então, circadiano. Então, são ritmos, são alterações que ocorrem no nosso organismo em cerca de um dia. E esse um dia pegando por base as 24 horas que ocorrem no dia. Porém, nós vamos ver ao longo da aula que algumas pessoas podem ter um ritmo circadiano de 20 horas, ou seja, um pouco menos do que de 24 horas de um dia inteiro. E tem pessoas que podem ter mais do que 24 horas, mais do que um dia, teoricamente, chegando até 28 horas por dia. Então, são alterações que ocorrem ali. Então, o que a gente consegue entender? Que todo o nosso organismo ele é formado por relógios individuais específicos para cada sistema. Então, quando nós analisamos o sistema digestório, o sistema urinário, o sistema hormonal, então eles apresentam relógios individuais em que vão ocorrer alterações durante este período de um dia, porém vai ocorrer aí flutuações, ou seja, alterações em cada sistema nesse prazo de um dia. Tudo bem? Quase todos os seres vivos, seres animais, vamos dizer assim, apresentam um padrão de ritmo de atividade. Existe a periodicidade, ou seja, que nós precisamos comer, beber, excretar e dormir nesse prazo de 24 horas. Então, essas funções, essas alterações vão ocorrer ao longo do dia para que nós possamos fechar, então, esse ciclo, ok? E uma das funções, que é o ato de dormir, que é o objetivo específico dessa sequência de videoaulas, Então, nós estamos primeiro falando aqui sobre os ritmos biológicos. E depois nós vamos dar continuidade sobre o sono mesmo, o ciclo desse ciclo sono-vigília, como que ocorre o sono, como que ocorre o estado de alerta, que é a vigília, como que o sono é regulado e assim por diante. Tudo bem? Os ritmos biológicos, eles podem ser circadianos, quando ocorrem no prazo de um dia. Então, o que ocorre nesse prazo de um dia?
é a atividade repouso, tá? Ou seja, o ciclo de dormir e acordar. Então, chega no momento do meu dia que eu tenho que dormir e chega no momento do meu dia que eu tenho que acordar. As fases do sono durante o período do sono, né? Aí nós entramos no ritmo ultradiano. O que são ritmos ultradianos? São ritmos que ocorrem num prazo menor do que 24 horas. Então, se nós observarmos todos os estágios do sono, nós vamos ver que os estágios do sono seguem um ritmo ultradiano. Tá? Então, nós iniciamos lá a primeira fase do sono não REM, segunda fase, terceira fase, quarta fase, depois ela vai para o sono REM, depois ela retorna para a primeira fase do sono não REM. Então, todas essas alterações durante todo o meu estado de sono é um ritmo ultradiano. Tá? E a gente vai entender esse ritmo ultradiano na próxima parte, né, que é a parte 2, na próxima videoaula, que é sobre o sono, né, sobre a variação do sono, como que ocorre o sono e assim por diante. Então, esse ritmo circadiano é o que? É a nossa atividade de dormir e acordar. Dormir e acordar. Comer, tá? Então o ato de comer, o ato de beber, o ato de excretar está dentro deste ritmo circadiano. A nossa temperatura corporal também ela segue um ritmo circadiano. Então, durante um prazo de um dia de 24 horas, nossa temperatura sobe, nossa temperatura desce, tá? Então, nós temos esse prazo também circadiano. Ultradiano é o estado, né? Ou seja, alterações que ocorrem em períodos menores, tá? Então, períodos de segundos e minutos dentro de um período. E o infradiano, que ocorrem ao longo de 28 dias, né? Por exemplo, dentro de um mês, ou seja, mais do que um dia. Então nós vamos ter o ciclo menstrual, por exemplo, da mulher, ele ocorre num prazo de um mês. Um ciclo de 28 dias, quando a mulher é regulada, tá? Então a cada 28 dias a mulher vai sofrer o ciclo menstrual, vai ter o ciclo menstrual. Então não é num prazo de um dia, ela não tem a menstruação todos os dias, não, ela tem a menstruação uma vez por mês só. E existe também a de hibernação, de 365 dias, ou seja, no ano. Então, nós seres humanos não temos essa parte de hibernação, mas os animais apresentam, né, a questão da hibernação. Então, durante um ano, um período ele vai ficar dormindo nesse prazo de um ano. Tá? Então, isso que significa infradiano. Então, infradiano é mais do que o período de 24 horas. Circadiano é no período de 24 horas. Tá? Então, durante um dia eu tenho que acordar e dormir, comer e beber, excretar, né? Então, nesse prazo de um dia. O ultradiano ocorre em intervalos menores do que 24 horas. Então, são as fases do nosso sono, por exemplo, tá? Que a gente vai aprender na próxima aula. Ok? Olha só, então aqui nós temos uma imagem representando o ciclo circadiano. Nesse prazo de 24 horas, várias coisas vão acontecer no nosso organismo. Então vai ter momentos em que nós vamos dormir, vai ter momentos nesse prazo de um dia que a nossa temperatura vai estar mais baixa ou que a nossa temperatura vai estar mais alta, no prazo de um dia, ok? Vai ter momentos nesse dia que nós vamos parar de produzir melatonina e que nós vamos iniciar a produção de melatonina. Vai ter um período em que nós vamos aumentar a produção de cortisol e diminuir a produção de cortisol. Período de maior alerta, período de maior sonolência, maior coordenação motora, menor coordenação motora, maior pressão sanguínea, menor pressão sanguínea, ou seja, num período de um dia, de 24 horas, vão ocorrer várias alterações no nosso organismo, tá certo?
Então nós vamos ter momento para comer, nós vamos ter momento para beber, nós vamos ter momento para excretar, nós vamos ter momento que a nossa temperatura vai estar mais alta, mais baixa, nossa frequência vai estar mais alta, a frequência respiratória e cardíaca vai estar mais alta, vai estar mais baixa, né? Momentos em que nós vamos ter maior concentração, maior coordenação e menor coordenação. Então tudo isso vai ocorrer num prazo de um dia, tá? Então olha que interessante, se nós analisarmos de uma maneira geral, tá? Que um ser humano, de uma regra, numa via geral, numa regra geral, ele acorde lá aproximadamente o quê? Umas 7 horas. Então, esse período de 7 horas da manhã é a hora que ele vai acordar, nesse prazo de um dia. Ele acordou. Nesse prazo que ele vai estar acordado, várias coisas vão acontecer, tá? E aí vai ter um momento em que ele vai ter que dormir. Aonde que nós vamos dormir? Olha, ó, provavelmente a partir das 9 horas, né? Isso pegando o organismo num estado normal. Exceto aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham de manhã, tarde e noite, ou estudam à noite. De uma maneira geral, essa pessoa que trabalha à noite, que estuda à noite, não vai iniciar o sono dele às 9 horas da noite. Ele pode iniciar a produção de melatonina, só que em pequena quantidade, ou até nem iniciar. Tá? Nós vamos entender isso nas próximas aulas, tudo bem? E depois ele vai dormir. Esse prazo do sono, vamos ter uma base, das 9 horas da noite até as 7 horas da manhã. Esse prazo de mais ou menos 8 a 10 horas que ele vai estar dormindo, vão ocorrer várias alterações nesse sono. Aí nós entramos no ultradiano. Tá? Então, num período de 8 horas, várias alterações, várias sequências de alterações vão ocorrer a cada 90 minutos, mais ou menos. Então aí nós temos o ciclo ultradiano, que ocorre nesse período em que o indivíduo está dormindo. Agora, tudo que ocorre no período de um dia é circadiano. Tudo bem? Bom, o relógio biológico, ele pode ser influenciado tanto por meios externos quanto por meios internos. O meio interno, o que nós chamamos de relógio biológico endógeno, ele está relacionado com o núcleo do hipotálamo chamado supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático, ele regula o nosso relógio biológico. Por quê? O que acontece? Existem neurônios aqui nesse núcleo supraquiasmático que são constantemente ativos e são ativados automaticamente, independente da influência de outras informações. Então, esses neurônios, eles ativam e desativam automaticamente. E essa ativação e desativação é feita por genes, tá? Genes do nosso DNA, que conseguem fazer esse ritmo automático nesses neurônios do núcleo supraquiasmático que está no hipotálamo. Então, esse núcleo, ele coordena, ele controla outras estruturas cerebrais, outras funções do nosso organismo. Tá? Então, nós vemos aqui, ó, que nós vamos ter o núcleo supraquiasmático, tá? Esse núcleo supraquiasmático, ele vai influenciar outras áreas do sistema nervoso central e vai influenciar várias funções do nosso organismo, tá certo? E aí vai gerar então os ritmos circadianos, ok? Ele também influencia uma glândula do epitálamo chamada glândula pineal, que está relacionado também com os ritmos infradianos, ultradianos e até mesmo o circadiano. A gente vai entender isso nas próximas aulas. Então, o que acontece? Esse núcleo, ele automaticamente dita as regras do nosso organismo de como que as coisas vão acontecer, principalmente relacionado ao sono.
tá? Somente relacionado ao sono. Mas ele influencia também outras funções do nosso organismo, como a gente vai ver nas próximas aulas. Porém, esse núcleo supraquiasmático, além de ter essa ativação e desativação automática própria dele, esses neurônios podem ser influenciados pela luminosidade. Então, a luminosidade que entra na nossa retina, vem ali pela retina, nervo óptico e chega nesse núcleo supraquiasmático, pode ativar ou desativar, né, dependendo da intensidade luminosa, esses neurônios do núcleo supraquiasmático. E aí, automaticamente, eu vou alterar o meu relógio biológico. Eu vou alterar o meu ritmo circadiano, o meu ritmo infradiano e o meu ritmo ultradiano. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, o nosso organismo ele já tem uma pré-programação de quando tem que acordar e de quando tem que dormir. Tá? Então, o que acontece? Deu um prazo de 8 horas, mais ou menos, que é o prazo mínimo, né, de sono. Automaticamente, esses neurônios aqui do núcleo supraquiasmático param de ativar a glândula pineal, diminui a produção de melatonina, param de ser ativados e automaticamente param de induzir o sono, e o nosso organismo vai ter outras estruturas cerebrais que vão ser acionadas, que vai nos acordar, certo? Então, isso vai acontecer num prazo natural de 8 horas. Mas vamos imaginar que você está dormindo e no meio da noite alguém liga a luz do seu quarto. Essa luminosidade vai entrar, vai acionar esses neurônios do núcleo supraquiasmático e vai inibir a glândula pineal, vai inibir a liberação de melatonina. E além disso, vai ativar outras estruturas cerebrais que vão inibir o sono e vão ativar o meu córtex cerebral, ou seja, vai me acordar. Então, nós temos um relógio endógeno que funciona equalizadamente, certinho, bonitinho, mas a incidência luminosa, ela pode influenciar esse ritmo biológico endógeno que nós temos. Então, entrou luminosidade, entrou muita luz, acendeu a luz, então automaticamente você vai acordar, o que não deveria acontecer naturalmente. Se permanecesse tudo escuro, beleza, você ia continuar dormindo. E olha que interessante, ao longo do tempo, existem várias experiências que são feitas, vários artigos científicos demonstrando experimentos relacionados a esse ritmo circadiano, em que, se você deixar um indivíduo num ambiente totalmente fechado, excluído de luminosidade, os primeiros dias ele vai ter esse relógio endógeno funcionando, ele vai acordar, mesmo estando tudo escuro, ele vai acordar, mas como está escuro, ele vai ser induzido a dormir novamente. E ele vai voltar a dormir. Vai chegar no momento em que a tendência, a incidência dele acordar vai ser menor. Por quê? Porque você vai moldando o relógio endógeno, que é esse núcleo supraquiasmático, principalmente por você não ter incidência luminosa. Então, automaticamente, o ciclo de sono dele vai ser maior, vai ser muito maior. Ele vai permanecer dormindo por muito mais tempo do que o normal. Um outro exemplo pode ser o contrário. Se você deixar uma pessoa num quarto branco, por exemplo, totalmente claro, tá? Com luminosidade intensa, ele vai sentir sono, ele pode ter alguns cochilos, mas a tendência desse indivíduo é o quê? É inibir o sono. Então, obviamente, o ritmo circadiano dele vai ser maior, né? Vai ser
bem maior, ou seja, o tempo de sono dele vai ser menor. Ele só vai conseguir ter algumas cochiladas, ele não vai conseguir ter aquelas 8 horas de sono. Né? Por quê? Porque eu tenho muita incidência luminosa, ativando demais esses neurônios e interferindo no meu ritmo circadiano, no meu ritmo ultradiano e no meu ritmo infradiano. Né? Então, essa incidência luminosa que é de fora, que é externa, ela também pode alterar, né, todas as funções corporais, todo o nosso relógio biológico. Não somente a intensidade luminosa, né, porque a intensidade luminosa está relacionada diretamente com o núcleo supraquiasmático. Mas, se nós tivermos informações aferentes, independente se for só luminosidade, audição, temperatura, né, várias outras informações, elas vão alterar também esse nosso ritmo, esse nosso ciclo circadiano, esse nosso relógio biológico circadiano e o ultradiano também. Tá? Então a nossa noite de sono não vai ser a mesma do que num estado normal. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que esse núcleo supraquiasmático ele está relacionado diretamente com o controle, com a coordenação de todo esse relógio biológico, principalmente relacionado ao sono, tá? Mas que ele pode ser influenciado principalmente pela intensidade luminosa, pela incidência de luminosidade. Quando eu falei para vocês da regulação do ritmo biológico, do ritmo circadiano, então nós temos que entender que esse ritmo biológico ele é coordenado pelo núcleo supraquiasmático, como eu já mencionei para vocês. Tá? Na verdade, esse núcleo supraquiasmático, ele, em relação ao sono, ele não gera, ele não induz o sono e nem induz a ativação cortical. Ele só vai regular, ele vai sincronizar como o ritmo circadiano vai acontecer. E aí o ritmo circadiano vai envolver outras estruturas cerebrais que aí sim vão induzir o sono ou induzir a vigília, que é o estado de alerta, que é o acordar. Tá? Então o núcleo supraquiasmático ele não nos faz acordar e nem nos faz dormir. Ele regula, ele coordena como isso vai acontecer. E aí nós entendemos que o núcleo supraquiasmático apresenta, né, conexões com outros núcleos do hipotálamo que irão induzir o sono ou induzir a vigília, que é o estado de alerta. Tá? Esse núcleo supraquiasmático, ele apresenta cerca, né, entre aí 10 mil a 20 mil neurônios ali dentro. Tá? E esses neurônios, como eu já falei para vocês, apresentam frequências de disparos rítmicos, ou seja, eles automaticamente são ativados e são desativados, seguindo um ritmo. Tá? Então, os próprios neurônios ali, eles seguem um ritmo de serem ativados e serem desativados automaticamente, independente de qualquer outra informação. Tá certo? Os estímulos ambientais, como no caso da luminosidade, sincronizam esse ritmo. Então, eles vão alterar. Eles podem aumentar a ativação ou, né, se eu tiver mais luminosidade, se eu tiver menos luminosidade, mais luminosidade eu inibo e menos luminosidade eu deixo os neurônios ativados. Então, isso vai alterar esse ritmo com que os neurônios são ativados e são desativados automaticamente. Tá? Esse núcleo supraquiasmático controla oscilações rítmicas de outros órgãos. Como eu já falei, esse núcleo se conecta com outros núcleos que vão controlar, que vão coordenar os ritmos biológicos do nosso organismo, incluindo o sono e a vigília. Tá? E existe no tálamo um núcleo, o dorso mediano, que ele parece ser a via final de todas essas informações dos nossos ritmos biológicos.
relacionados à locomoção, secreção, sono, vigília, né? E isso a gente vai analisar na parte 2, na verdade na parte 3 dessa videoaula de sono, vigília, tá? Aqui, ó, como eu falei para vocês, que esses neurônios do núcleo supraquiasmático são ativados e desativados automaticamente através de genes que existem nesses neurônios. Então aqui eu estou mostrando os genes para vocês, tá? O que acontece? Os genes que estão relacionados com esse ritmo de ativação e desativação desses neurônios são chamados de PER e CRY, tá? PER, CRY. E existe o clock e o bemol. Como que acontece isso lá dentro dos neurônios? Eu não vou entrar a fundo na parte fisiológica dos neurônios, mas para vocês entenderem é assim, ó. Esses genes controlam o marca-passo desses neurônios, quando eles têm que ser ativados e quando eles têm que ser desativados. E aí a gente já sabe que quando eles são ativados ou desativados, eles alteram o funcionamento de outras áreas cerebrais que vão ocasionar alterações rítmicas no nosso organismo. Vai induzir o sono, vai induzir a vigília, né? Vai induzir a fome, a sede, enfim, né? Então vai causar essas alterações aí. E como é que funciona? Olha só, primeiramente, o início de tudo isso começa com os genes clock e bemol. Esses dois genes, eles se unem e formam uma estrutura que estimulam a produção do PER e do CRY. Aí o PER e o CRY fazem o quê? O que eles vão fazer? Eles vão se juntar e vão inibir a função do clock e bemol. Então, olha só. Primeiro, eu produzo o clock e o bemol. O clock e o bemol fazem os neurônios serem ativados. Beleza, os neurônios estão sendo ativados. Só que chega um momento que o clock e o bemol se juntam, formam uma outra estrutura e induzem a produção do PER e do CRY. Aí esse PER e CRY vão fazer o quê? Eles vão se unir, vão bloquear a função do clock e do bemol e automaticamente os neurônios do núcleo supraquiasmático param de ser ativados. Eles ficam inibidos e não transmitem mais informações, não se conectam com outras estruturas. Tá? Então o ciclo de disparo e inibição nos neurônios do núcleo supraquiasmático acontece dessa maneira. Clock e bemol ativa, PER e CRY inibem, porque eles inibem o clock e o bemol e para de ser ativado, então, esses neurônios do núcleo supraquiasmático. Esses genes controlam o ritmo endógeno, que é isso que eu comentei aqui, ó. O nosso relógio biológico endógeno é feito dessa maneira, através do clock e bemol e através do PER e do CRY. São aqueles genes. Mas o que acontece? Eu tenho fatores externos que são denominados de Zeitgebers ou cronometristas. Esses fatores externos influenciam esse funcionamento dos neurônios do núcleo supraquiasmático e automaticamente vão influenciar o ciclo sono-vigília. Olha só, o ciclo claro e escuro interfere nos relógios internos, sincronizando as diferentes fases de oscilação. Então eu posso ter momentos em que esses neurônios estão induzindo, né? Estão controlando outras estruturas que vão induzir o sono, e aí de repente eu incido luminosidade nesses neurônios. Pronto, eu corto a indução do sono. Eu deixo a pessoa mais ativada, né? Então ela vai demorar para chegar no sono, para dormir, tá? Então esse ciclo de sono de claro e escuro também determina isso aqui, porque olha só que interessante. Quando começa a baixar a luminosidade, automaticamente vai fazer o quê?
vai induzir esses neurônios a serem ativados, eles vão se conectar com outras estruturas cerebrais que vão induzir a produção de melatonina, que vão induzir o sono e assim sucessivamente. Quando começa a clarear, eles vão inibir isso aqui. A própria claridade vai inibir isso aqui. Por isso que você tende a acordar. Porque se eu inibir esses neurônios, eu inibo conexões com outras estruturas que estavam induzindo o sono e outras estruturas ativam, né, se ativam e induzem o que? A vigília, a gente acordar. Então esses fatores externos também influenciam o funcionamento desse núcleo supraquiasmático e influenciam a alteração do nosso ciclo circadiano. Tudo bem? Outra coisa também que pode interferir isso é os jet lags. Ou seja, quando você tem uma pessoa que ela viaja para um lugar com um fuso horário diferente, tá? Ele vai alterar o seu ciclo de sono. Então ele vai estar cansado, mas ainda não é hora de dormir. Porque aonde ele está, o cérebro vai entender, pera lá, mas não é hora de dormir ainda. Então ele vai prorrogar o tempo dele que ele deveria entrar em estado de sono. Ele vai ficar por mais tempo acordado. Tá? Então esse deslocamento temporal também influencia o funcionamento do núcleo supraquiasmático e influencia os nossos ciclos, os nossos ritmos biológicos, né? Tanto o ciclo circadiano como também o ciclo ultradiano, tá certo? Muito bem. E aqui, pessoal, é uma introdução, é uma transição para a próxima aula, onde nós vamos falar sobre o sono e os sonhos. Então, olha só, quando nós falamos de sono e sonho, ainda hoje não se tem muito claro e muito definido as questões, principalmente dos sonhos. A neurociência sabe que existem os sonhos, ela sabe que existe o sono, sabe das fases do sono, quem induz, quem bloqueia o sono, mas do sonho em si não se tem muito conhecimento. E aí existem várias teorias. Por exemplo, uma das teorias que foi sugerida por Sigmund Freud, tá? Ele dizia o seguinte, que os sonhos, os nossos sonhos, nada mais são do que segredos, né, ou processos inconscientes que se revelariam através dos sonhos, né, ou seria somente uma consequência dos disparos neurais. Então ficou nessa pergunta, o que pode ser? Pode ser realmente um processo inconsciente de um funcionamento psicológico, de alguma coisa que a gente está processando ali dentro, ou é só simplesmente uma consequência? Aí depois, se a gente pegar outros pensadores, por exemplo, como Platão dizia que os sonhos são desejos terríveis, ferozes, ilegais, ou desejos que a gente quer que aconteça e que eles se manifestam no sonho. Então, é como se, o sonho que nós temos é porque a gente tem medo de alguma coisa, ou porque a gente quer muito alguma coisa. Então, isso que Platão dizia. Aristóteles dizia o seguinte, não, que os sonhos, eles são pensamentos decorrentes das atividades e experiências diárias. Então, Aristóteles dizia que todos os nossos sonhos nada mais são do que uma reorganização das informações que nós tivemos naquele dia. Então, toda informação nova que a gente adquiriu naquele dia vai ter que ser processada e associada e organizada com informações que eu já tenho ali dentro. E essa organização é que geraria os sonhos. Tá? Em relação aos sonhos, a gente não vai entrar muito a fundo nessa parte de sonhos, interpretação de sonhos, significado de sonhos, nada disso. Tá? Então, na segunda parte, nós vamos entender como e
em que situação que ocorrem os sonhos, tá? Mas nós vamos trabalhar mais na parte do sono em si. Quando nós falamos em sono, a visão antiga que se tinha era que o sono, ele era um período de inatividade cerebral e ele era uma consequência do nosso cansaço. Ele era uma consequência dessa baixa atividade cerebral, dessa baixa atividade de informações sensoriais, e aí o sono ele era passivo e ele acabava vindo e a pessoa dormia. Hoje, atualmente, sabemos que não é assim que funciona. O sono ele é induzido ativamente. Existem estruturas neurais que induzem o nosso sono, e como também tem estruturas cerebrais que induzem o estado de alerta, o estado de vigília, tá certo? Então, nós vemos aqui que o sono, ele é induzido. Então, existem estruturas cerebrais, existem áreas cerebrais, neurotransmissores que vão induzir o nosso sono, fazer com que a gente durma. Como existem áreas cerebrais que fazem com que a gente acorde, com que a gente entre num estado de vigília. Tá certo, pessoal? Então, esta aqui é a primeira parte dessa sequência de videoaulas sobre o ciclo sono-vigília. Então, essa primeira parte eu queria falar um pouco para vocês do que é um ritmo biológico, o que é um ritmo circadiano, ultradiano, infradiano, né? Mostrando aqui, eu acabei mostrando um pouco sobre o núcleo supraquiasmático que regula, que coordena as funções de como os ritmos biológicos irão acontecer. Lembrando que ele não gera o sono e nem gera o estado de vigília. Ele coordena outras estruturas que vão fazer isso no nosso organismo, tá certo? Então, e essa estrutura nós vamos voltar a falar dela na segunda parte, na próxima videoaula, onde nós vamos falar especificamente sobre o sono e os sonhos. Então, nessa segunda parte, nós vamos entender o que é o sono, quais as fases do sono, quais os tipos do sono, aonde que ocorrem os sonhos, tá? E depois, na terceira parte, nós vamos entrar falando especificamente das estruturas que regulam o nosso sono, né? Que regulam ali todas as fases do nosso sono, como também estruturas que ativam o estado de vigília. E aqui no final, as referências que foram utilizadas para essa aula, né? Então, Princípios de Neurociência, de Eric Kandel, um artigo muito interessante, o Mecanismos do Ciclo Sono-Vigília, da Revista Brasileira de Psiquiatria, e também um outro artigo, né, do Departamento de Fisiologia da Unesp de Botucatu, da professora Nishida, que fala sobre ritmos biológicos. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenham entendido aí essa primeira parte, que é sobre os ritmos biológicos, e desejo a vocês então um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima videoaula, que é a parte 2 da aula de ciclo sono-vigília do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Canan. Um grande abraço a todos, ótimos estudos e até a próxima.